Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Eu não estou aqui para fazer você feliz. Estou aqui para ajudar você, para alimentar você, para abençoar você. Amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Isso é porque não entendem a graça. É por isso que escrevi O Poder de Crer Certo. Quando se crê errado, produz emoções tóxicas, medos e incertezas. O arrebatamento é ele vindo reivindicar o que ele já comprou. Não tenha ideia de que no arrebatamento Jesus vai dizer assim: esqueci de redimir seus corpos. Então disse: Paulo, diga para eles que eu vou voltar. Não, tudo está coberto na cruz. Mas por alguma razão, que eu podia especular, mas minha pregação não é especulação, Deus nos deixou com os nossos corpos caídos, mas com espíritos novos. Nós somos um espírito ressurreto em um corpo não ressuscitado. E Deus nos deixou aqui na terra para alcançar outros, para viver uma vida vitoriosa, uma vida que honra o seu nome. Nesse corpo antigo, existia um costume, na época de Paulo, e ainda existe esse costume nos dias de hoje, de dar um depósito quando compra algo. Você compra algo e dá um valor como sinal. Esse sinal garante que você vai voltar para a redenção completa. Assim, o Senhor viaja, não sabemos quando voltará, ele volta e toma posse daquilo que redimiu. Agora ele deposita o pagamento total. O pagamento total foi realizado na cruz, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, o sinal. Assim, Deus colocou o Espírito Santo como um sinal de que, quando ele voltar, todos nós seremos redimidos. O Espírito Santo é o sinal. Veja na sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Ele é o penhor. Quando diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque fostes selados para a redenção da possessão. O que é isso? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo em você é a garantia que a redenção está chegando e todo o seu corpo será redimido. Isso, irmãos, é simplesmente poderoso. Algum tempo atrás, eu pensava que existiam corpos nos céus esperando por nós, como os uniformes de Batman, pendurados em algum lugar, muitos uniformes de Batman. Dessa forma, nós pensamos que quando Jesus voltar, trará nossos corpos dos céus. Mas a Bíblia não diz isso, diz que nossos corpos foram feitos nos céus. Mas você sabe onde o seu novo corpo será glorificado? Exatamente onde está o corpo velho. É por essa razão que quando Jesus retornar, os que morreram em Cristo, e muitos deles hoje são cinzas, mas tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, Colossenses capítulo 1 diz, nele, em Cristo, que fez todas as coisas, tudo se sustenta. Pode-se queimar tudo até cinzas, mas os átomos não estão perdidos, porque ele fez os átomos, e nele todos os átomos ficam unidos. Diz a Bíblia, por isso, quando ele voltar, veremos que aquele que criou todas as coisas, todos os átomos, ele os mantém. E mesmo aqueles corpos que estiverem no mar há tantos anos ou forem transformados em cinzas, não importa a condição, certo? Os átomos não estarão perdidos. Com uma palavra, ele convocará os que morreram e já são cinzas e eles terão um novo corpo. Cremos que aqueles que morreram em Cristo estão nos céus agora, felizes, pulando de alegria e andando nas ruas de ouro. O meu avô está lá e ele é novo, ele é hoje um adolescente. Se ele me visse, ele diria, você pensa que você é bonitinho? Você pensa que é bonitinho? Olhe para mim! Sim, o seu avô, a sua vovó. O que vocês pensam, irmãos? Mas pastor, o senhor não entende? Meu avô morreu e não tinha Jesus. Mas você é crente? Sim, pastor, eu sou. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não é automático, mas o que ele está dizendo é, por que você é salvo?
Existe uma aliança e por isso Deus tem um espaço para entrar na sua família e salvá-los. E mesmo quando eles estiverem naquela situação, quando estão à beira da morte, em coma, Deus pode visitá-los e dizer: eu sou o Salvador, e eles serão salvos. O que invocar o nome do Senhor, meu avô no último momento disse Jesus, e ele foi salvo. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Por parte de mãe, ela tinha um parente que falava o cantonês muito. Era uma senhora anciã da família que era um parente distante. E essa senhora, bem idosa, nunca tinha ido à igreja. Ela ficou enferma e os filhos quiseram levá-la ao hospital, mas ela recusou. Ela não era cristã, não sabia quem era Jesus, mas minha mãe estava orando para que aquela família fosse salva. Um dia, ela chamou seus filhos, os filhos já falavam inglês, e ela falou com eles em cantonês. E ela disse: eu não tenho mais medo de ir para o hospital. Ontem à noite eu tive um sonho. E ela disse: Jesus veio a mim. Ninguém falou com ela a respeito de Jesus. Ninguém achava que ela era capaz de entender sobre Jesus. Mas ela menciona Jesus e depois fala com eles. Um ou dois já eram crentes. E ela fala da Bíblia, verdades do Antigo Testamento que, a não ser que lesse a Bíblia ou frequentasse a igreja, ela não entenderia, e ela falava em cantonês para eles. E ela disse que Jesus apareceu e falou com ela em cantonês. E disse: eu sou Jesus, não tenha medo, eu cuido de você. Então ela disse que ele vinha quase todas as noites ensinar a Bíblia para ela. Quando ela faleceu bem idosa, ela não morreu daquela enfermidade. Quando faleceu, ela tinha um sorriso e disse que veria Jesus. Ela nunca foi à igreja. Por isso, no momento do coma, no momento de um acidente, você não sabe como Deus age. É claro que você só pode ser salvo aqui nessa terra, a Bíblia diz, e é clara. Você não pode ser mais generoso do que Deus. Assim pensam os universalistas, que são mais generosos que Deus. Isso é impossível. Quando você não é como Deus, você não é generoso. Você impede o que Deus quer fazer. Deixe-me dizer isso, que nesse momento de transição entre a vida e a morte, nós não podemos julgar. Se nesse momento Jesus disser: eu sou Jesus, e a pessoa disser: eu creio, salva. Escute, o ladrão da cruz disse assim: lembra de mim quando entrar no seu reino. Só uma frase. E Jesus disse: hoje estará comigo. É mais fácil ser salvo do que se perder. Mas alguns pensam e desanimados dizem: estreito é o caminho que conduz à vida. Estreito é o caminho. Jesus disse que o caminho é estreito, mas ele disse sempre nos evangelhos, quando estava na terra, para os judeus que o rejeitaram. Era muito difícil ser crente naquele tempo, porque você tinha que ir pelo único caminho. Estreito era o caminho. E no grego está no presente, quando Jesus falou com eles. Para aquela época. Mas você já notou que nas epístolas nunca você lê que o caminho é estreito. Você não encontra isso mais. Era exclusivo para aquela época, porque para ser judeu e crer em Cristo era como ser desonrado pela família. Por isso era um caminho estreito. De certa forma, ainda é verdade hoje. Mas essa expressão não é usada nas epístolas paulinas, escritas para a igreja, pelo Espírito e pelo Cristo ressurreto. E a propósito, não podemos comparar como fazem alguns tolos. O pastor Prince ensina que Mateus, Marcos, Lucas e João são palavras de Jesus, mas ele gosta de pregar nas epístolas paulinas, palavras de Paulo. Você ainda não percebeu que os evangelhos são as palavras de Jesus quando estava na terra? E no final da sua vida, no cenáculo, ele disse: tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês. No final do seu ministério, ele disse: tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês, mas não estão prontos. Quando o Espírito vier, guiará vocês em toda a verdade. Ele estava também se referindo ao ministério de Paulo. E esses críticos dizem: ele prega muito em Colossenses, Romanos, nas epístolas de Paulo, mas as epístolas paulinas não são palavras de Paulo. Ele disse: eu falo a vocês pela palavra do Senhor. Suas palavras são as palavras do Cristo ressurreto. Os evangelhos são as palavras de Jesus quando estava aqui na terra,
que falava no contexto da lei, falava no contexto do povo do seu tempo, mas no final da sua vida ele disse que tinha muitas palavras ainda para nos dizer. E ele falou pelo Espírito para Paulo. As cartas de Paulo não são palavras dele, mas palavras do Cristo ressurreto que está no trono. Entendeu? Não tente criar uma competição entre Paulo e Cristo. As palavras de Cristo estão em vermelho. O original não tem essas palavras em vermelho. Por favor, não seja tolo. Quando o arrebatamento acontecer, Deus nos vai dizer para aqueles que já morreram em Cristo, desde Adão ao tempo presente, seus parentes e amigos, Deus não vai dizer, é hora do arrebatamento. Vocês vão receber o corpo primeiro. Porque os que morreram em Cristo receberiam primeiro. Apesar de estarem no céu, seus corpos estão na terra. Mesmo que estejam já dissipados, nada se perde diante de Deus. Ele vai reunir os átomos e vai glorificar lá onde o corpo estava. Será um testemunho da glória da redenção conquistada no Calvário. Você entende? E nós que estivermos vivos, você não vai dizer, a minha roupa de Batman está descendo. Não será desse jeito. A Bíblia diz que será o seu próprio corpo que imediatamente será glorificado. Será o mesmo, exceto tudo aquilo que caiu, vai voltar ao lugar. Todas as rugas que se formaram serão esticadas na sua face. Quem tem ouvidos, ouça. Todo traço de envelhecimento, todo traço de maldição será removido do seu corpo. Se você tinha algum problema, você não vai ter esse problema mais. Porque agora você terá o corpo glorioso e ressurreto. E vai acontecer exatamente onde está o seu corpo antigo. Esteja na sepultura ou na água, onde estiver, será convocado e será glorificado. Isso é poderoso. É o poder da redenção. Alguns vão dizer, pastor, tudo isso é muito bom, o senhor já mostrou para nós o que está escrito em Tessalonicenses. Mas os crentes tessalonicenses não eram crentes carnais. Por isso todos iam subir. Eram crentes zelosos e fiéis. Teoria do arrebatamento parcial. Deixe-me falar de uma igreja para a qual Paulo escreveu, que era muito carnal. Sem dúvida, todos concordarão comigo quanto a isso. Que a igreja mais carnal para a qual Paulo escreveu, crentes verdadeiros, mas a igreja mais carnal. Que igreja é essa? Coríntios foi a igreja mais carnal. Eram nascidos de novo, o capítulo 6 diz, não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Eram salvos, o corpo deles era templo do Espírito Santo, mas eles procuravam as prostitutas. Prostitutas cultuais. Eles brigavam entre si e colocavam na justiça os seus irmãos. Alguns eram tão presunçosos porque eram ricos que quando chegava a hora da ceia do Senhor, ao invés de participarem da ceia do Senhor, ficavam mostrando toda a comida e bebida que tinham. Faziam festas com suas comidas e bebidas, humilhando aqueles que eram mais pobres. Na hora da ceia, existiam abusos acontecendo. Espírito partidário, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tudo isso é carnalidade. Não encontramos uma igreja mais carnal do que Coríntios. Então eles não vão subir, correto? Veja isso que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Ele está falando da ressurreição. E falando disso, ele diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo na sua vinda. Jesus levantou dentre os mortos e todos subiremos com ele na sua vinda. Os de Cristo, não os fiéis, não os que são santos, os que são de Cristo. Como disse antes, é importante que sejamos santos, porque queremos glorificar seu nome. É importante que estejamos servindo. Nunca quero parar de servir. Quando paramos de servir, começamos a declinar. Amém? Nunca se aposentar, sempre se reinventar. Você não vai morrer jovem. Você vai ver muito como
Caleb, como Moisés, que serviram a Deus por muitos anos. Você vai ser assim, amém? Você tem que servir e ser fiel. Eu não posso dar posição de liderança para quem não é fiel. Amém? Nem você. Esse não é o critério. Na verdade, quando temos essa bendita esperança, nos purificamos. A Bíblia diz que a bendita esperança purifica. Se não pregarmos isso, o povo fica mundano. Ficam apegados a essa terra. Se tornam carnais. Você me acompanha? Todas essas coisas são importantes, mas não são o critério para a redenção, porque a redenção do seu corpo é pela graça através da fé, bem como a redenção do seu espírito. Não é metade, graça, metade, seus méritos. Metade, graça, metade, suas obras. Metade, graça, metade, sua fidelidade. Não, não, não. Tudo é graça. E a redenção do seu corpo é totalmente graça. Você me escuta? Na verdade, depois do arrebatamento, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, onde tudo que fizemos será manifestado. Não é um julgamento para condenar ou enviar ninguém para o inferno. Não é o grande trono branco. Isso vai acontecer no final da tribulação. Todos os vivos e mortos estarão diante do Deus poderoso. Mas não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é somente para os crentes e receberão galardões ou sofrerão perdas. Perdas no que se refere à posição no reino vindouro, mas não perda da salvação. Isso não pode acontecer porque o seu sangue nos salvou. Estaremos diante do juiz, mas o juiz é a nossa justiça. Eu disse, o juiz é a nossa justiça. O tribunal de Cristo não vai definir se você vai para o inferno ou para o céu. O fato de termos sido redimidos e sermos arrebatados quer dizer somos salvos. Mas fala de galardões e perdas. Um dia eu vou pregar sobre isso. Amém? É importante servirmos. É importante que a graça que recebemos seja usada. É importante que não deixemos a graça ser desperdiçada. Vocês me acompanham até esse momento? Vejamos, então. Temos que entender o contexto desse versículo. Existem algumas pessoas, os universalistas, ensinam que todos serão salvos automaticamente. Eles se baseiam no versículo 22, que diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Contudo, temos que ler dentro do contexto. Mas, diz aqui, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, se todos serão vivificados, isso quer dizer todos em Cristo. O contexto é chave. Você tira o versículo do seu contexto, tenho dito por muitos anos, tira o texto do seu contexto, vira um pretexto. Ok? Eu estou aqui para dizer para você que alguns que creem na graça foram para o extremo que é o universalismo. Eles dizem, aceitando a Cristo ou não, você é salvo. Tenha cuidado com esse ensinamento. É um ensinamento novo, é uma heresia muito antiga, que está sendo reeditada. Ok? Temos que seguir o caminho de Deus. A Bíblia diz que você tem que crer. Amém? Você tem que receber. A Bíblia não diz que é automático. Crendo ou não crendo, você é salvo. A Bíblia diz de forma muito clara, quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Você me acompanha? Alguns dizem, a igreja de Coríntios era carnal. Então, você diz que os crentes carnais não vão subir? Os crentes infiéis não vão subir? Vamos observar os crentes mais carnais e infiéis para os quais Paulo escreveu. Coríntios. Em 1 Coríntios 15, 51. Eis que aqui vos digo um mistério. O que é mistério? Algo escondido no Antigo Testamento, mas agora revelado. Deus levantou Paulo para revelar muitos mistérios. Veja, ele disse, eis aqui vos digo um mistério. Com quem ele falava? Falava com os cristãos carnais de Corinto. Ele não disse, falo somente com os que são fiéis. Não, ele fala com todos os crentes de Corinto. E ele diz para eles, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Eu disse todos, mas todos seremos transformados. Crentes carnais, crentes que chegam atrasados. Se você só chega atrasado, se converta.
Só porque você frequenta a igreja New Creation não quer dizer que você é salvo. Como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Ir à garagem não faz de você um carro. Sua salvação não é por osmose, porque você frequenta a igreja New Creation. Amém? Você tem que aceitar a Jesus. Tem que recebê-lo. E Deus não tem netos. Não venha me dizer que o seu avô foi crente, que seus pais são crentes. E quem é você? Neto de Deus? Deus não tem netos, só filhos. Então receba Jesus. No que tange a salvação, Jesus disse para Zaqueu, foi a única vez que ele disse isso, desce depressa. Jesus sempre foi calmo, muito tranquilo. Foi a única vez que disse, desce depressa, Zaqueu, me convém ir à sua casa. Quando se refere à salvação, temos que ter pressa. Não sabemos quando virá o fim. O arrebatamento é iminente. Não depende de Israel voltar para sua terra. Não depende da Rússia invadir Israel. Não depende que nada se cumpra. É iminente. A segunda vinda depende. Você me acompanha? Está aprendendo? No momento, no abrir e fechar de olhos, vai ser rápido assim, vai ser muito rápido ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E foi escrito para crentes que eram carnais. Eu rogo que não sejam carnais. Se você vive em adultério, se alguém vive em adultério, está numa guerra civil. Se você é salvo, não está feliz. Você não está feliz. E está desperdiçando todos os anos. Sugiro que pare de safadeza, certo? Retorne para Deus totalmente. Ainda não é tarde. Os que pregam a teoria do arrebatamento parcial, eles dizem que nem todos subirão, muitos são sinceros, e eles querem que as pessoas tenham medo, mas o medo é o pior motivador. A Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange. Amém? Nos anos 90, quando aconteceu a Guerra do Golfo, eu vi na CNN que as igrejas registraram a maior frequência de todos os tempos, em toda a América. Mas não durou muito. Não se pode ir à igreja por medo. É o amor de Cristo que nos constrange. Posso ouvir um amém? Tendo dito isso, deixe safadeza. Se converta e volte para Jesus. Todos seremos transformados. Num momento, como você pode dizer que você o ama, espera o seu retorno, e você faz coisas que o desonram? Se você é um homem de negócios e o seu testemunho é de que você está sempre mentindo, enganando, e você afirma ser crente, não podemos desonrar o nome do Senhor, irmãos. Devemos glorificar seu nome. Só temos essa vida para viver. Só o que fazemos para Cristo permanece. Não viva para você mesmo. É uma vida vazia. Você termina com nada. Salomão descobriu isso, que ele podia ter tudo. Em Eclesiastes ele diz, tudo é vaidade. Porque o coração dele era muito grande para esse mundo. Deus fez seu coração muito grande para ser cheio de Jesus. Tudo nesse mundo deixa um gosto amargo na boca. Não satisfaz. Seu próximo livro é Cantares. Agora o objeto do seu amor enche o seu coração. Como diz o poema francês, o constrangimento das riquezas. O que você vê em Cantares, sua beleza, sua glória, é um constrangimento de riqueza, as riquezas da graça. Ainda estou aprendendo sobre sua graça. Estão aprendendo, irmãos? A propósito, voltemos para Enoque. Enoque gerou quem? O seu filho Metusalém. Voltemos a Gênesis 5, Metusalém. Enoque viveu uma vida que agradou a Deus e Deus o arrebatou. O levou para si. Eu acho que ele sabia que ia ser transladado. Assim, Enoque representa os crentes que serão tirados antes do juízo. Noé representa os crentes que passarão pelo juízo. Estes serão aqueles que serão salvos após o arrebatamento. Amém? Mateus 24, 25 não foi escrito para a igreja, mas para os remanescentes judeus do futuro.
Crentes. Crentes em Jesus. Por isso a linguagem é judaica. Orem para que não aconteça no sábado. Enoque gerou Matusalém e andou com Deus. Quantos anos Matusalém viveu? Todos os dias de Matusalém foram 969 anos. Foi o homem que mais viveu na terra. 969 anos. O sujeito que mais viveu. Até Adão morreu o mais jovem. Por quê? Porque Enoque recebeu a revelação que o juízo viria, e quando seu filho nasceu, lhe deu o nome de Metusalém, o chamou Metusalém. A primeira parte, Matu, quer dizer morte. Quando ele morresse, Salém, ele viria. Matusalém, quando ele morrer, o juízo virá. Sempre que ficava doente, todos ficavam atentos. E oravam. Uma simples tosse, e eles oravam. Imagine essa criança ficando enferma e toda a cidade, toda a vila, toda a vizinhança, trazendo todo tipo de ervas chinesas para curar o menino. Enoque pregava, a Bíblia diz em Judas que Enoque era um pregador. Ele pregava, o Senhor virá com milhares dos seus santos. Ele viu o futuro. E o menino cresceu e fez 60 anos, 70, 100, 200, 250, 300. E muitos que trouxeram as ervas morreram. Muitos dos seus vizinhos morreram. Muitos morreram. E ele fez 500, 550 anos, 600, 700, 800. E muitos morreram. As pessoas iam morrendo. Você sabia que ele viveu até o tempo de Noé? Noé era o seu neto e quando ele construiu a arca, ele estava vivo. Matu estava vivo. E o fato é este. Ele deve ter dito a Noé a respeito do fim, daquilo que o seu pai havia dito antes de ser arrebatado. Certo? Apesar de Enoque ter sido transladado, certo? Sem nunca ter visto a morte, seu filho na terra foi o homem que mais viveu. Por quê? Por causa da bondade e da paciência do maravilhoso Deus. A Bíblia diz que Ele é a fonte de toda a bondade. E quando nós conseguimos entender um pouquinho da sua bondade, esse entendimento é uma dádiva da sua bondade para que possamos entendê-lo melhor. No próximo programa, o Senhor é paciente, não quer que ninguém se perca. Se Ele está estendendo o tempo, é porque quer que muitos sejam salvos. Certo? Muitos foram salvos ontem. E muitos serão salvos hoje. Amém? Ele não quer que ninguém se perca, mas vai chegar o tempo quando Deus vai dizer basta. E aí Jesus voltará. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.